Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 456. E aqui na resposta de Kardec, dos bons espíritos, espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes do vosso. Então nós sabemos, como por exemplo, todos os espíritos, né? Todos os espíritos, por todos nós nos encontrarmos nesse emaranhado evolutivo, os hábitos, né? Os costumes, as intoxicações, elas, como se diz o ditado, vamos pensar assim, não é um atributo só do espírito aqui da Terra. São atributos também de outros seres de outros planetas. E que quando eles vêm... Eu estou usando atributo é só para simplificar, porque isso não é atributo. Isso é vício mesmo, isso é coisa que precisa ser expurgado para a pessoa evoluir, tá bom? Mas vejamos, os incas, os astecas, né? Eles tinham o hábito para agradecer determinadas estações do ano, não sei se você sabe disso, eles sacrificavam membros ali do seu clã, né, da sua etnia, membros da sua família, eles sacrificavam. Então, por exemplo, na época da plantação, eles, antes de plantar, eles sacrificavam umas 3, 4, 5 pessoas da tribo deles. Isso é conhecido, se você digitar no Google, seres sacrificados pelos astecas. Você vai aprender. Pelos incas e por muitas outras tribos. Todas as raças, a Índia antiga, a China antiga, né? Todos eles possuíam uma forma assim de agradar os deuses. Por isso que eu já disse em outros vídeos que existe milhões de deuses que são reverenciados por milhões de pessoas. Porque você vai entender, você é de entender, que o mesmo Deus do catolicismo não é o mesmo Deus do espírita. Eu vou provar. Por quê? Porque você sabia que o Deus do catolicismo é Jesus? Olha só para você ver. Pai, Filho, Espírito Santo. Eles acreditam que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. Tudo bem, não vamos discutir isso. Os judeus, eles não acreditam que nosso Senhor Jesus Cristo, né, foi um enviado de Deus à Terra através da tribo dos judeus. Tudo porque ele nasceu na estrebaria, no meio dos animais. Não vamos entrar também nessas questões. E muitos deuses, Deus do sol, Deus da água, Deus da plantação, Deus da chuva. Os incas mesmo, quando eles queriam chuva, eles sacrificavam pessoas, né? Quando eles queriam fartura na plantação, eles sacrificavam pessoas.
Antigamente, na época de Moisés, se sacrificava ovelhinhas, cabritinho, né? Coelhinho. Hoje não. Hoje não. Na época dos Incas, passou a se sacrificar seres humanos. Olha só. E engraçado que não mudou dos Incas até o ano 2021. Mudou, Luiz? Não, gente. Vamos usar a psicologia, gente. Vamos usar o raciocínio. Deixou de haver o sacrifício sanguinário para ser substituído pelo sacrifício da tortura psicológica emocional. Tortura psicológica emocional através da lavagem cerebral. Quando eu disse dos psicopatas e dos serial killer que ainda continuam atuando até hoje sob a permissão da justiça. Isso eu não calo. Sabe quando você vai me ver eu calar? Depois que eles me matar. E mesmo assim eu quero incorporar num médium e eu quero continuar falando. Mas eles vão matar o médium. Mas se o médium foi compatível a me receber, é porque também está sujeito. Então, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Então você observou que esses seres, eles trouxeram gosto lá dos planetas de onde eles vieram, eles trouxeram paixões, eles trouxeram costumes, eles trouxeram tudo de lá. Você acha que eles encontraram aqui e se adaptaram tudo aqui? Não. Nós é que temos que nos adaptar ao sistema deles, muitas vezes. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como deuses, como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tamiz da infância, desta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao envolverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se conservam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. É a família cósmica universal, onde todos se preocupam com todos. Lá não existirá esse fato da pessoa se preocupar só com o seu clã. Não. Luiz, o que seria o clã? Os seus ali, consanguíneo que aqui foi. Lá não existe consanguinidade. Lá não existe árvore genealógica.
Lá não existe genética e nem hereditariedade. Lá existe o amor uns pelos outros. Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Porque faz parte das leis de Deus o se ajudarem. O se ajudarem faz parte das leis de Deus. Por isso que eu disse, estude todas as leis de Deus, as enumerem e venham falar comigo, que eu vou te dizer se realmente condiz ou não condiz. Porque se tem uma coisa que eu entendo é das leis de Deus, eu posso nem praticá-las todas, mas eu entendo. Eu sei que 1 mais 1 é 2, que mais 1 é 3, que mais 1 é 4, que mais 1 é 5. Eu sei separar o joio do trigo. No entanto, que para mim tapear não é fácil, não. Não é fácil. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou continuar assim. Isso faz parte da minha evolução. Eu acho que por isso que muitas pessoas dizem que eu falo demais. Eu não devia falar o que eu falo. Mas aí eu vou usar aquele outro termo que eu sempre uso de vez em quando. Eu falo mesmo. Eu não tenho rabo preso. Luiz seria nádega, é rabo agora. Eu não tenho rabo preso com sociedade alguma. Nem com rico, nem com pobre, nem com político, nem com justiça da terra. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu só devo a Deus e a Jesus. Então eu não tenho que fazer gracinha aqui em calar a boca, porque ali tem um condecorado. Ali tem um diplomado. Não. Eu já abjurei o Cristo demais. E não vai ser agora que eu vou abjurar. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Você viu? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Dessa fase é que se lhes podem reformar os caracteres e imprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. A missão, a responsabilidade dos pais não é brincadeira. Não é brincadeira. É pegar um espírito, é pegar um ser cru e evangelizá-lo. Por isso que os pais têm que se evangelizar. Por isso que eu disse nos vídeos anteriores, no outro dia, que a educação começa na concepção. Eu ainda vou complicar um pouquinho mais. A educação começa no namoro dos pais. Você entendeu? Porque se o namoro vai bem, casa. Se casa,
tem uma excelente concepção, uma excelente gestação, uma excelente criação do filho. Agora, se o namoro é aquele tico-tico no fubá, cai fora. Cai fora porque o seu tico-ticozinho, seu bacurizinho vai comer mingauzinho de fubá. E nem sempre ele carece de mingauzinho de fubá. Você entendeu? Então, a educação começa no namoro do casal. Transfere para a concepção. 9 meses de gestação. Depois, por toda a vida. Porque, gente, os pais, quando os filhos se emancipam aos 18, 21 anos, e que os filhos resolvem ir para o exterior, tem um nome, eu esqueço agora, eles fazem esses translados para lá, para cá, né, e eles vão estudar em outros países e tal, eles ficam lá 2 anos estudando, né, os pais não ficam sossegados aqui. Os pais não conseguem dormir enquanto o marmanjão do outro lado do mundo não liga para eles. Mas isso aí não é ruim. Eu estou querendo dizer que isso é prazeroso. Gente, nós temos que aproveitar todos os momentos com a nossa família. Porque é através daquela família que nós conseguimos nos evoluir. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Agora você observa, você pode ter se estranhado dos 4 vídeos primeiros, porque esse é o 6º vídeo. Você pode ter se estranhado do comentário que eu teci a respeito da moralidade e da imoralidade a qual o espírito encontra-se na Terra. Desde o seu princípio de formação mais propenso à evolução, ao bem, passando-se por todos os reinos através do processo de estagiário, as contaminações nesses reinos, as toxinas, depois na condição de espíritos reencarnantes, no reino hominal, quantos vícios nós mantivemos e que nós cultuamos, vícios milenares, e que durante toda a nossa evolução quase sempre não tivemos oportunidade de contar com a ciência, com a filosofia e com a religião aqui na Terra, a não ser com a ciência, que é o Espiritismo, que remonta às causas. Ciência nenhuma, religião nenhuma, filosofia nenhuma remonta às causas como a doutrina dos Espíritos. Por isso que eu ouso dizer, e digo com maior prazer,
que o Livro dos Espíritos é a maior obra literária que encontra-se na face da Terra. Mas que, infelizmente, né, não foi e não é conhecida pela Academia de Letra, que são todos também uns psicopatas, uns serial killers, que por falta de bom senso, por falta de moral, por falta de ética, não sabendo separar o joio do trigo, né? Eles apoiam a evangelização do espírito e prezam essas obras que não valem nada. Que se você jogar na lata de lixo, o lixo as devolve. E depois eles ainda são convidados a ocupar a cadeira na Academia de Letras daqueles que faleceram. Ora, gente, a gente respeita, mas por que não reconhecem o Livro dos Espíritos? O que eu tenho a dizer a você é que o Livro dos Espíritos, com o surgimento do Livro dos Espíritos, deixou de existir todos os cientistas do passado, filósofos, religiosos. Deixou de existir todos os cientistas, filósofos e religiosos do futuro. Porque no Livro dos Espíritos, tudo que você procurar, você os encontram. Você só não os encontram se você for um tapado e se você realmente não quiser encontrar. Mas o Livro dos Espíritos é a maior obra literária que existe na face da Terra. E eu posso dizer uma outra besteira para você? O Livro dos Espíritos aqui na Terra é apenas uma fagulha das leis de Deus. Contém todas as leis nele, mas é uma centelha. O dia que nós compreendermos as leis de Deus, nós multiplicaremos essa centelha em bilhões de centelhas. Bilhões de centelhas. Porque aqui encontra-se apenas uma página do livro da vida. E se essa uma página nós já estamos tendo dificuldade em esmiuçá-la, imagine se nos fosse concedida todas as páginas do livro da vida. Então nós quisemos mostrar a infância do princípio inteligente, não só na Terra, mas no processo evolutivo. Quantos obstáculos, quantas intempéries ele enfrenta, e que quase sempre ele não pode contar com as etnias, com as castas que existem na Terra. Porque essas etnias encontram-se vinculadas às trevas, aos psicopatas, aos serial killers.
encontram-se vinculados ao anticristo. E é natural que o espírito retorna ao plano espiritual pior que quando no corpo físico chegou. É bom que se entendam, é bom que os nossos irmãos se entendam que 50% é um nível menos evoluído. Esses sofrem mais as influências do passado e do presente. Aqueles mais evoluídos, mesmo assim, eles ainda precisam passar por um processo de desintoxicação. Você se lembra que eu tratei disso lá no começo? Eu não esqueço fácil, gente. Agora, aqueles mais evoluídos, eles não sofrem contaminação alguma. Vamos para o próximo vídeo.